Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não é Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Guilherme Gontijo Flores traduzindo Horácio. Apuro, perfeição, burilamento, mas também verve, variedade, surpresa. A poesia de Horácio pode ser tudo isso ao mesmo tempo, e um bom exemplo dessa mistura desconcertante é a sua arte poética, traduzida para o português por Guilherme Gontijo Flores. A arte poética faz parte daquela lista de obras da antiguidade que se dedicaram a pensar os mecanismos da criação literária, só que é muito diferente de todas elas. Primeiro, porque Horácio elabora sua prescrição sobre poesia escrevendo poesia, explorando uma formulação metalinguística que já diz muito sobre as suas intenções. Depois, porque ao longo dos seus quase 500 versos, opera de um modo descontínuo, num vai e vem que deixa confundidas leitoras e leitores. Qual a lição? Onde queres tratado, sou faceiro, e onde queres inteiro, dispersão. Talvez seja isso, recriando a canção O Quereres, que Horácio esteja pretendendo nos dizer. Sua icônica arte poética, felizmente, não é um puríssimo mármore branco, está mais para uma parede grafitada com sofisticação e policromia. A meu ver, essa é a grande contribuição que a tradução de Guilherme traz para a compreensão dessa obra. A faz descer do venerável pedestal e dá a ela um lugar mais amplo, explorando sua possível ligação com a tradição da sátira latina e mantendo a abertura inerente a uma poética que o seu tradutor chama de deslizante. Guilherme alcança isso não só trocando voz por vocês nas interpelações àqueles a quem o poema se endereça, os pisões e todos nós que lemos, mas também na escolha do vocabulário, usar termos que um purista não esperaria encontrar em Horácio, como nareba, mequetrefe, xoxo, tungando, cri-cri, grana, nonada e chorumelas, entre outros. Pode não ser Horácio ao pé da letra, mas o efeito traz um espírito horaciano. Essa mistura entre o coloquial e o erudito produz ótimas sequências. Ouçam essa. Nem comece que nem o poeta cíclico outrora. Fado de Príamo quero cantar e a ínclita guerra. Quem promete tanto cumpre o que fala no exórdio? Montes podem parir, nascerá um ridículo rato. Mais correto é aquele que nada constrói sem cuidado. Vejam agora essa outra, também muito bem resolvida. Quando escreverem, procurem sempre justa matéria para as próprias forças. Ponderem quanto recusam, quanto sustentam os ombros. Se é controlado na escolha, nunca lhe falta eloquência, nunca a lúcida ordem. Achei este outro trecho igualmente feliz, pois natureza primeiro nos forma por dentro para todo golpe do acaso, alegra ou então impele para raiva, ou derruba e comprime no chão em pesada tristeza. Só depois a língua intérprete expõe nosso alento. Exemplo ainda de uma fluidez que não abandona a precisão é essa passagem talvez a mais famosa do poema de Horácio. Feito pintura a poesia, pois uma vista de perto mais nos cativa e outra melhor se vista de longe. Esta adora o escuro, aquela nas luzes se mostra, pois não teme o aguilhão agudo de quem a critica. Esta agradou na primeira, aquela 10 vezes seguidas. A versão é fluida, é clara, é gostosa de ler. Horácio usa o exâmetro datílico do começo ao fim, e para traduzi-lo, Guilherme recorre ao conhecido esquema de aclimatação desse metro ao português. No seu formato mais tradicional, esse esquema funciona assim. Para cada sílaba longa, você faz corresponder uma tônica e para cada breve uma átona. O resultado final, no caso do exâmetro, seria a sequência tônica, átona, átona, tônica, átona, átona, e assim por diante até você chegar à sexta tônica e encerrar a contagem. Só que Guilherme afirma na introdução que decidiu variar esse esquema, apoiando-se na tradução de Homero para o alemão, feita por Johann Voss no final do século XVIII. Em vez de seguir esse padrão, ou seja, longa, breve, breve, resultando em tônica, átona, átona, como Carlos Alberto Nunes fez em português e outros inspirados por ele, Guilherme se permitiu dar mais variação ao esquema básico rígido, emulando assim o andamento do exâmetro original, que raramente se constrói todo com a sequência ideal longa, breve, breve. Alguma liberdade, claro, é sempre necessária para quem adota esse método, para que não vire uma camisa de força. O problema da escolha de Guilherme, a meu ver, é que muitas vezes ela acaba dificultando a percepção de uma regularidade rítmica. Tudo bem, ele diz que a performance vocal pode tornar concreto o que a leitura não permite perceber, o que é um fato, mas a impressão que tive, apenas lendo e procurando notar os acentos,
é que a opção por uma metrificação mais tradicional talvez tivesse evitado a sensação de certa indeterminação rítmica na língua de chegada. Vejam, por exemplo, este verso. Sempre se dê o pleno direito de ousar o que queiram. Por que não trocar o pleno por esse pleno, para se chegar a um exâmetro em português assim? Sempre se deu esse pleno direito de ousar o que queiram. Seria uma modificação simples que daria regularidade ao verso. Outro exemplo. Preto peixe horrendo da bela mulher do começo. Na introdução, ao explicar o esquema, Guilherme indica preto peixe como uma sequência de longas, ou seja, atônicas. Mas a gente acaba lendo naturalmente como uma alternância de tônica com átona. Vejam o contraste com o trecho mais à frente, quando Guilherme inverte para o português a tradução que Horácio faz para o latim dos dois versos iniciais da Odisseia. É o esquema padrão do exâmetro em português, com um excelente resultado. Conte-me, musa do homem que após a tomada de Troia viu as cidades e muitos costumes de múltiplos homens. Existem outros estranhamentos. Os famosos versos iniciais da arte poética são sempre um desafio porque apresentam a mixórdia que Horácio supostamente quer criticar. Na tradução de Guilherme ficou assim: se a cabeça humana um pintor equi no pescoço costurasse ao acaso e aplicasse penas diversas sobre membros colados de bichos vários, findando o preto peixe horrendo da bela mulher do começo, vendo a mostra, vocês conteriam um riso, meus caros. A construção, findando o preto peixe horrendo da bela mulher do começo, é sonoramente boa, mas estranha do ponto de vista do sentido, porque a ideia é findando a bela mulher do começo em preto peixe horrendo. Ainda achei, vendo a mostra, uma solução sucinta, mas imprecisa para o latim spectatum admissi, algo como convidados para a exposição. Um outro exemplo dos desafios que Horácio coloca vem do trecho onde fala de quem quer variar e acaba comprometendo a unidade. Ouçam a tradução. Quem deseja vários prodígios na mesma unidade, porcos nos mares pinta, ou então no mato golfinhos. No verso porcos nos mares pinta, ou então no mato golfinhos, Guilherme preserva bem o quiasmo, com a sequência que está no latim, animal, local, local, animal. Porcos nos mares, no mato, golfinhos. No latim, que diz delphinum silvis appingit fluctibus aprum, os animais vêm no singular, delphinum aprum, mas na tradução ficaram no plural, em ordem inversa, porcos, golfinhos. Tudo bem, apros, javali virou porco, e com golfinho, e não delfim, se perdeu o sabor grego de delfinus, mas tradução é escolha. Só acho que a referência aos lugares, no plural em latim, silvis, fluctibus, poderia ter ido para o singular, invertendo o número com os animais, que foram para o plural, para manter a simetria, mas o que a gente tem é mares, mato. Para preservar o ritmo, o verbo appingit poderia ter sido trocado de pintar para aplicar, talvez, resultando em algo como porcos, no mar aplica, ou então no mato, golfinhos. Tem outro detalhe, na tradução temos um ou então fazendo a conexão. Porcos nos mares pinta, ou então no mato, golfinhos. Mas em latim não há conectivo. Isso é bem significativo no momento em que se fala de elementos díspares rejuntados sem unidade. A poesia de Horácio mora nesses detalhes. Essa expressividade bem medida que eu acredito que não tenha recebido em algumas passagens o tratamento que merece. Quando Horácio diz, por exemplo, dom e dever se nada escrevo vou ensiná-los, donde vem o recurso, o que nutre e forma um poeta, como convém, desconvém, a que leva a virtude e o erro, a competência na construção em português, mas parte da ênfase se perde. Especialmente nos versos finais, o latim martela com a sequência unde, quid, quo, donde, o que, a que na versão se reduz a donde, o que, como, a que. O uso engenhoso de convém, desconvém mitiga a perda, mas ainda assim o tom de insistência se perde um pouco. O primeiro verso também tem problemas. Dom e dever, se nada escrevo, vou ensiná-los. Dom e dever traduz o par munus et officium, mais ou menos sinônimos em latim. Tudo bem, o sentido é debatido, mas o uso de dom não parece ser a melhor escolha. E, se nada escrevo para nil scribens ipse, é mais fraco do que nada escrevendo eu mesmo ou eu mesmo não escrevendo absolutamente. Eu sei, a métrica entra em jogo e determina alterações que não ficam presas ao puro conteudismo, mas na minha visão faltou um equilíbrio maior entre esses aspectos.
Para resumir, a tradução de Guilherme representa um grande sopro de renovação na recepção de Horácio em português. Tem ótimas soluções e traz desconstruções e ousadias mais horacianas do que a desavisada leitora e leitor poderia imaginar. Mas no conjunto falta, a meu ver, ao trabalho, em certos momentos, aquela limagem aturada que a arte poética cobra, muito horacianamente também, de quem a traduz. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.